Vamos então hoje estudar a anatomia da perna. Quais são os músculos, os nervos, as artérias e as suas veias acompanhantes nesta parte, né, que é praticamente a porção distal do membro inferior antes do pé. Para que nós possamos entender a anatomia da perna, temos que saber primeiro alguns detalhes. Por exemplo, a perna é dividida em compartimentos. Lembram que eu falei lá na coxa que tinha compartimentos? A perna também tem compartimentos. Na perna nós vamos ter 3 compartimentos. Um compartimento anterior, um posterior e um compartimento lateral. Estes 3 compartimentos vão conter músculos, um conjunto de músculos em cada compartimento, e estes músculos, então, vão ter as suas respectivas artérias com veias acompanhantes e respectiva inervação. Então, lembrem, quando vocês forem estudar os membros, vocês vão ter compartimentos e vão ter um grupamento muscular nesse compartimento, uma artéria e uma veia relacionada a ele e um nervo, e uma função em conjunto para este compartimento. E assim vocês vão facilitar o estudo de vocês. Vamos para o primeiro compartimento, que é o compartimento anterior da perna. Este compartimento anterior vai ser formado pelos músculos chamados de dorsiflexores da articulação talocrural, ou seja, do tornozelo. Tá? São músculos que são dorsiflexores da articulação e são extensores dos dedos, extensores longos dos dedos. Esse compartimento anterior, nossa porção distal, vai ter 2 retináculos, que são expansões de tecido conjuntivo, e que vão ser denominados retináculo superior e retináculo inferior dos músculos extensores. E, por fim, os músculos extensores eles vão estar localizados no compartimento anterior da perna, lateralmente à tíbia. Então, vocês podem ver essa parte amarela na figura, que é a tíbia, é o osso da tíbia, e são 4 músculos extensores do pé. Então, da perna, tá? Que são o músculo tibial anterior, extensor longo dos dedos, extensor longo do hálux e fibular terceiro, que é um músculo inconstante, pode estar presente ou não. Lembrando, né, que são músculos que estão na perna e que vão ter ação, então, sobre a articulação talocrural e os dedos do pé. Qual é a inervação deste compartimento? Então, este compartimento vai ser inervado pelo nervo fibular profundo, tá? Que é um dos ramos terminais do nervo fibular comum. Lembrem que o nervo isquiático se divide em tibial e fibular, né? E que o fibular comum vai se dividir na parte posterior da coxa, atrás do joelho, naquela região chamada fossa poplítea, em um nervo fibular superficial e um nervo fibular profundo. Então, esse nervo fibular profundo é um dos ramos do fibular comum. A sua origem está entre o músculo fibular longo e o colo da fíbula, ou seja, lateralmente, e ele vai descer anteriormente acompanhando uma artéria chamada artéria tibial anterior, que é um ramo da artéria poplítea, tá? E supre também os músculos intrínsecos do pé, ou seja, a inervação intrínseca do pé, sendo que a incapacidade deste nervo na sua lesão, e que é bastante comum no colo da fíbula, vai provocar a incapacidade de dorsiflexão, o que nós chamamos de pé em gota, como se o pé ficasse solto e não consegue então fazer a dorsiflexão do pé da articulação talocrural. Tá? Então, aqui, mostrando nessa figura, vocês podem ver ali, ó, aparece em vermelho um vaso, né, que é essa artéria tibial anterior, e com ela tem um fiozinho amarelo. Esse é o nervo fibular profundo. Lateralmente rebatido, tem um outro fiozinho amarelo. Esse é o nervo fibular superficial, que são os 2 ramos do nervo fibular comum. E nessa figura direita, vocês vão ver os músculos da perna, tá? Que são o tibial anterior, o extensor longo do hálux, que é esse roxo, e o vermelho mais saliente, o extensor longo dos dedos. O fibular terceiro, ele vem lateralmente ao extensor longo dos dedos como uma extensão deste,
se fixa na base do quinto metatarsiano. A artéria tibial anterior, então, ela é um ramo da artéria poplítea, certo? Ela vai passar entre os músculos tibial anterior e extensor longo dos dedos, e após a articulação talocrural, ela se transforma, ela passa a se chamar artéria dorsal do pé, para irrigar o dorso do pé. Esse é o trajeto da artéria tibial anterior. Nós podemos ver nessa ilustração a fossa poplítea, onde tem a artéria poplítea, e esta artéria poplítea origina, então, as artérias inferiores do joelho, né? E a seguir, então, vai formar um tronco que vai ter uma artéria tibial anterior e uma artéria tibial posterior. Tá? Nós chamamos também do tronco tibiofibular, porque originam as artérias, a tibial, né, e a artéria fibular. Depois, aqui mostrando, então, a nossa artéria dorsal do pé, certo? Que é a continuação, então, dessa artéria tibial anterior, junto com o nervo, né? Que é o nervo fibular profundo que se prolonga no dorso do pé e que vai terminar entre o primeiro e o segundo metatarsiano, inervando sensitivamente a região entre o primeiro e o segundo dedo do pé. Mostrando também as artérias a plantar profunda, né, e que vai, um ramo que vai profundamente para a planta do pé, e as artérias metatarsais dorsais. Depois, então, o compartimento lateral da perna. Este compartimento lateral é chamado de compartimento eversor, porque ele ajuda a everter o pé, ou seja, ele eleva a margem lateral do pé, contribui também para a flexão plantar do pé. É o menor dos compartimentos da perna, contém dois músculos, que são os músculos, então, fibular longo, que se insere no primeiro metatarsiano, e o fibular curto, que se insere no quinto, na base inferior do quinto metatarsiano. Ele termina esse compartimento inferiormente ao retináculo superior dos músculos fibulares. Então, nessa ilustração, a gente consegue ver os dois músculos, tá? Um mais superficialmente, que é o músculo fibular longo e o seu tendão, e profundamente o músculo e o tendão do fibular curto. Vocês vejam ele passando ali pelo calcâneo, né, e chegando, então, na face lateral do pé, sendo que um vai se inserir lá no primeiro metatarsiano e o outro no quinto metatarsiano, que seria o longo e o curto. Nessa região, nós vamos ter a inervação do nervo superficial fibular, tá? Fibular superficial, que é o ramo terminal do nervo fibular comum. E esse nervo fibular superficial, ele continua-se, né, superficialmente como nervo cutâneo e supre a pele distal da face anterior da perna e quase todo o dorso do pé. Nessa ilustração, ela ficou pequena, mas dá para ver que eles rebateram para ver os dois nervos, tanto o nervo anterior, tá, o fibular profundo, quanto lateralmente o nervo fibular superficial, certo? Então, pessoal, nós temos três nervos na perna, né, o fibular comum e o tibial, nervos. O fibular comum se divide em fibular profundo e superficial. O fibular profundo, ele vai se dirigir para a face, o compartimento anterior da perna, e o fibular superficial para o compartimento lateral. E o tibial, ele vai ficar no compartimento posterior. Então, o compartimento posterior da perna, tá, é o compartimento flexor plantar, e ele vai ser subdividido em superficial e profundo. Esse compartimento superficial vai ser formado pelo tríceps sural, que é o conjunto de três músculos potentes que auxiliam na caminhada e na corrida, tá? Que são os músculos sóleo, gastrocnêmio e plantar. O mais superficial é o músculo gastrocnêmio, que tem duas cabeças, tá? Dois ventres musculares e um tendão comum. O intermediário e o mais profundo é o músculo sóleo, e o intermediário é o músculo plantar, tá? Sendo que os três tendões com a menor contribuição do plantar é o que vai formar o tendão do calcâneo, conhecido como tendão de Aquiles. Esse compartimento superficial posterior, ele é responsável por 93% da força de flexão plantar, né? E o tendão calcâneo é o tendão mais poderoso do corpo.
Então, se diz, tem lá uma frase no Kate Moore que diz: você passeia com o músculo sólido, mas ganha corrida de salto à distância com o gastrocnêmio. Então, eles são extremamente importantes e eles são os que atuam na conhecida bomba da panturrilha, ajudando a comprimir o sistema venoso profundo para permitir o retorno do sangue venoso, né, de maneira ascendente até o coração. O compartimento posterior profundo vai conter 4 músculos: o músculo poplíteo, o flexor longo dos dedos, o flexor longo do hálux e o tibial posterior. Eles vão ser responsáveis pela flexão plantar do tornozelo e 2 deles fletem os dedos, tá? Que são o flexor longo dos dedos e o flexor longo do hálux, exercendo 7% da força de flexão plantar. Eles potencializam a ação de flexão plantar pela flexão dos dedos e sustentação dos arcos longitudinais do pé. Os tendões dos músculos flexor longo do hálux e flexor longo dos dedos se cruzam na planta do pé. Tá? Isso é importante, uma dica importante na hora de vocês identificarem esses tendões na planta do pé. Então, aqui mostrando o compartimento superficial posterior, o tendão calcâneo, foi rebatido o músculo gastrocnêmio, o seu ventre, e nós estamos vendo o ventre do músculo sólido. Tá? E o tendão é uma fita bem fininha, bem longa, do músculo plantar, tá? Que é um músculo bem pequeno, bem menor, com um tendão longo. Então, aqui nós podemos ver o compartimento posterior profundo, os músculos e o nervo tibial. E aquele detalhe que eu falei para vocês do cruzamento dos tendões, do tendão flexor longo do hálux, longo dos dedos, com o flexor, com o tibial posterior, tá? E o flexor longo do hálux, então bem aqui na porção distal. Aqui, então, o cruzamento dos tendões, tá? Nós podemos ver. Isso aqui, tá? É a posição dos tendões na região do tornozelo. Então, na região do calcâneo, nós vamos ter o tendão do tibial posterior, que vai se inserir aqui, então, no primeiro metatarsiano, tá? Medialmente. O flexor longo dos dedos, mais lateralmente. E, posteriormente, tá? Nós vamos ter o flexor longo do hálux. Quando vem na planta do pé, o flexor longo dos dedos, o seu tendão, passa por cima do tendão do flexor longo do hálux. Então, os 2 flexores se cruzam na planta do pé. A inervação ocorrerá pelo nervo tibial, que são as raízes, então, do plexo sacral. E esse nervo tibial, ele divide-se em nervos plantares medial e lateral ao passar pelo calcâneo. Tá? Nós temos um outro nervo na perna, que é o nervo sural, e ele se origina do nervo cutâneo medial da sura e cutâneo lateral da sura, e vai inervar lateralmente a face lateral da perna e do pé. Então, aqui mostramos, tá, a parte posterior, o nervo isquiático, a sua divisão em nervo tibial e nervo fibular comum. E a artéria? Então, a artéria do compartimento posterior vai ser a artéria tibial posterior. E essa artéria tibial posterior vai originar uma artéria fibular, que vai para o compartimento lateral, e se continua como tibial posterior. Quando passa, então, pelo calcâneo, ela vai se dividir em artéria plantar lateral e artéria plantar medial do pé. Assim como o nervo tibial, ele vai se dividir em um nervo plantar lateral e em um nervo plantar medial também na altura do calcâneo. Certo, pessoal? Deem um like, inscrevam-se no canal e acompanhem as aulas. Anatomia, para tornar mais fácil o estudo de vocês ou descomplicar a anatomia.